paz do Senhor a todos. Podem se assentar, meus irmãos. Agradeço primeiramente a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Deus nos reuniu aqui nesta manhã para aprendermos a sua palavra que não muda, palavra que nos fortalece e edifica e acrescenta a nossa fé. Meus irmãos, só para justificar, o nosso irmão Alberi está chegando agora, ele estava numa programação, no rádio ali, por isso está chegando o coordenador da Escola Bíblica, e eu agradeço pelo convite, nosso coordenador da Escola Bíblica. Sabemos da importância deste departamento na igreja, envolvida com o ensino da palavra de Deus. Muito bem, nós estamos estudando, meus irmãos, então, neste trimestre, estamos chegando no final já, sobre relacionamentos em família, e o subtítulo é Superando Desafios e Problemas com Exemplos da Palavra de Deus. Então, muitas lições importantes concernente aos relacionamentos, concernente aos ataques do inimigo na família, envolvendo os casais, filhos, enfim. E na lição passada não foi possível ser ministrada a lição devido à ceia do Senhor, e tratava sobre um assunto muito difícil, que era quando os pais sepultam seus filhos. É uma situação que ninguém, obviamente, gostaria de passar, mas que, por vezes, alguém passa por este deserto, esta dificuldade. E ali naquela lição, para quem pôde dar uma lida, viu que são situações que só o Espírito Santo pode consolar e confortar o coração de alguém que passa por um momento, uma dificuldade nesta área. Nossas palavras são curtas, são pequenas e não alcançam a dor de um pai, de uma mãe que sepulta um filho. Mas ali na lição falava de uma esperança, não é? Então, essa esperança que tem no coração daquele que serve a Deus é que um dia estaremos todos reunidos na glória de Deus. E a lição de hoje é a lição número 11, os irmãos vão ter aí na sua revista, ou poderão acompanhar pela Bíblia, fala sobre os prejuízos da mentira na família. Prejuízos da mentira na família. Colossenses 3:9, vamos repetir, porque já foi lido, mas vamos repetir, diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Neste capítulo 3 de Colossenses, fala no começo, dizendo que aquele que está em Cristo, se já ressuscitou com Cristo, lembram? Buscai as coisas que são do céu, pensai nas coisas que são do alto. Então ali ele começa esse capítulo de Colossenses 3, falando daquele que já é uma nova criatura. Então o envolvimento dele agora deve ser com as coisas de Deus. E há algumas coisas que envolvem ali o ambiente espiritual, está a verdade, que Deus, ele sempre será pela verdade. E aí ele vai indo e no versículo 4, no versículo 9, diz: não mintais uns aos outros. E aqui é a verdade prática: a mentira pode dar flores, mas não produz fruto para o bem. E a lição que nós lemos da leitura bíblica em classe é aquele episódio lá no início da igreja primitiva, no capítulo 5 de Atos. Irmãos, lembram ali daquele casal, então vejam, um ambiente em família, um acordo em família, Ananias e Safira, que eles concordaram
em mentir. E os irmãos viram, né, tudo o que aconteceu ali, os dois foram mortos. Logo que eu assim, me converti, irmãos, logo que eu me converti, quando eu vi falarem sobre isso aqui, né, no meu pensamento, eu achei, Deus pegou pesado aí nessa parte aí, né, não teve misericórdia, né, não teve perdão, matou 2 pessoas ali, fulminou. Um e logo em seguida o outro. Aquilo me deixou meio assim, meio apavorado, né? E aí a gente vai amadurecendo, vai caminhando, vai andando, né? E aí tu vai entendendo o porquê de algumas coisas que Deus fez em determinados tempos, em determinadas épocas, e não fez depois. Não fez depois. A Bíblia não mostra que Deus assim, matou outra pessoa porque chegou lá para o líder, para o encarregado, para o dirigente, para o pastor X e enganou. Não tem. A Bíblia sempre vai condenar e continua condenando a mentira. Não é? Mas nós não vemos mais um episódio assim igual de Ananias e Safira. Ou os irmãos acham que ninguém mentiu mais para um pastor, ninguém mentiu mais para um líder. Acho que mentiram, já devem ter passado a perna, né? Em algum ambiente, por aí, em alguma igreja aí no mundo, por aí, devem ter tentado enganar, né? E por que essa pessoa não morreu? Né? São questões que a gente pensa às vezes. Aí nós vamos ver, tem uma palavra aqui nesse capítulo que nós lemos, nesses versículos, uma palavra que ela aparece 2 vezes. E ela é fundamental para nós entendermos o porquê de que aquilo aconteceu naquela época. E você vai ver ali, no versículo 5, Atos capítulo 5, versículo 5, que fala assim, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Depois, se você for lá no versículo 11, vai ter de novo, e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. Olha, aqui já vamos entrar direto no assunto, mas eu só quero contextualizar para nós entendermos a lição. A igreja primitiva estava iniciando, Deus estava iniciando a obra que ele havia prometido desde a fundação do mundo. Tudo estava começando ali. O Espírito Santo estava controlando tudo, administrando. Lembram daquelas conversões do discurso do apóstolo Pedro, né? No dia de Pentecostes, ali 3.000 almas, lembram? Então vejam, 3.000 pessoas, e a Bíblia diz que todo dia novos convertidos compareciam. Imagina todo aquele monte de pessoas chegando ali para congregar, para louvar a Deus. Se Deus não age com força, com firmeza, imagina, irmãos, as pessoas não iam acreditar no poder de Deus. Mas que negócio é esse Espírito Santo que o fulano mentiu, fulano disse isso, disse aquilo e ninguém sabe nada? Ou vocês acham que depois, futuramente, não iam ficar sabendo que Ananias e Safira passaram a perna em Pedro? Iam ficar, não iam? Eu creio que lá quem vendeu ia dizer, não, mas não foi por esse preço. Ou um deles, Ananias ou Safira, ia dar lá uma ideia para o outro, não, tu vende isso aqui e dá metade só e diz que foi por tudo isso que tu vendeu. As coisas iam andar de maneira contrária
a vontade de Deus. Então, aqui, neste momento, o temor, vejam, olha, o temor se apoderou de todos aqueles que estavam congregados ali. Temor que, infelizmente, hoje não tem mais, não é? Porque brincam com as coisas de Deus, e pela misericórdia de Deus, né, as pessoas não perdem a sua vida, pela bondade e misericórdia de Deus. Deus é longânimo, compassivo e vai dando mais e mais oportunidade. Mas nós vamos ver os grandes malefícios que a mentira traz para as pessoas. Então esse é o contexto, né, que os irmãos viram aqui. Eles venderam aquela propriedade lá e enganaram. Nós vamos ver depois que eles nem precisavam ter feito isso. Ninguém pediu nada para eles, não é? Eles quiseram aparecer, né, se exibir, porque lá teve um que fez, Barnabé, fez isso, mas de livre, espontânea vontade, na sinceridade, no desejo dele de ajudar aqueles necessitados. A Bíblia diz que ele vendeu a sua propriedade e foi lá e entregou o valor que tinha vendido. E Ananias e Safira, querendo ir naquela direção ali, né, de se mostrar, pegaram uma parte do valor e tentaram enganar o apóstolo Pedro, que estava na direção daquela igreja no início. Então, a introdução da lição, os irmãos vão acompanhar aí, diz assim, ó: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, ou seja, após o Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Então a igreja estava cheia do Espírito Santo e, consequentemente, né, havia aquela vontade de ajudar, o desejo de ajudar, e a Bíblia diz que não havia necessidade, né, entre eles, porque cada um compartilhava o que tinha. Então aqui diz: tudo isso para que os necessitados não tivessem carência. Alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Isso, olha, isso partiu deles. Você não vê em nenhum momento alguém pedindo para eles fazer aquilo ali. Seguimos então. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. A mentira, vocês já viram aquele ditado, a mentira tem perna curta, né? É bem verdade, né? Ela pode andar um pouco, mas acaba descobrindo e depois dá problema. Então aqui diz que, além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer para resolver um assunto. E sempre surge, e o inimigo ele é muito sujo, muito astuto, ele vai trazer à nossa mente alguma coisa, algum argumento, né, que não seja verdade e que
momento a gente acha que seja a solução, ou às vezes a única solução, para a gente sair daquela situação. Às vezes pode acontecer no trabalho, não é? Puxa, eu fiz isso, está errado. E se descobrirem, ninguém vai descobrir. E aí perguntam para a gente, você fez isso? Você sabe quem fez isso? Não é? E a gente, puxa, se eu disser que fui eu posso até perder o emprego. Não é? Veja, às vezes a gente tem que se colocar no lugar dos outros para entender situações que os outros fazem, não é? A gente estando de fora, de longe, não tendo com agulha cutucando a gente é uma coisa, quando tu está ali sendo fincado, machucado é outra. Então, às vezes, imagina Pedro lá, tá todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, vão morrer, vão matar, está um peso, e chegam para Pedro e dizem, tu é um deles, e Pedro diz, não sou, lembro, né? E Jesus tinha dito, né, que Pedro, tu vai mentir 3 vezes, aí não foi nenhuma, 3, Pedro, tu vai mentir 3 vezes. E Pedro diz, não sou, e aí chegou outro e diz, mas tu parece com deles, eu não sou, tu tá falando, nem sabe o que tu está falando, não é? Mas se nós estivéssemos lá no lugar do Pedro, quando está todo mundo fugindo, todo mundo indo embora, quando não tem ninguém, talvez nós fizéssemos igual Pedro. Ainda bem que nós temos um Deus amoroso, né? Um Deus que tem compaixão, tem misericórdia de nós, não é? E está aqui para nos ensinar, nos ajudar, e que a lição de hoje sirva como uma vacina para nós, não é? Uma vacina para combater o vírus da mentira. Então, muitos males, né, tem trazido as famílias. Se nós vamos ver na palavra de Deus, tem muitas famílias que tiveram problemas, não é? Famílias da fé, patriarcas lá. Lembra de Isaac, né? Família de Isaac, que teve Esaú e Jacó, né? Que a esposa de Isaac, Rebeca, ali fez um conluio com Jacó para enganar Isaac, para que Isaac abençoasse Jacó e não Esaú. Olha, aquele problema ali, aquela mentira ali, deu problema sério, seríssimo, né? Esaú disse, assim que o meu pai morrer, eu mato meu irmão, eu mato. Estava furioso, bufando, né? E o que aconteceu? Jacó teve que ir embora, fugiu. Pensou um filho, teve que fugir de casa para não ser morto pelo irmão, fugiu, ficou 14 anos fora, não pôde nem ver o rostinho da mamãe quando ela faleceu, né? A mãe dele tinha até falecido, ele estava longe. Vejam só, por causa de mentira. Será que Deus não daria um jeito de resolver aquilo que ele havia prometido sem precisar de mentira? Então, nós como humanos, nós pensamos que a mentira às vezes é o único caminho. Ela pensou, a única solução, o único jeito de resolver essa situação é por este caminho. E Deus mostrou pela sequência das coisas que não era aquele caminho. Às vezes eu sei que a verdade, né, num primeiro momento parece que vai ser ruim, mas Deus disse que ela tem que ser dita em qualquer hora. A verdade sempre. Agora aqui, irmãos, no primeiro tópico. Uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? A pergunta vem. Porque as atitudes do casal não revelam a transformação da vida alcançada pelo poder do Evangelho. Os irmãos podem acompanhar aí pela lição. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração. Então, eles não foram mudados pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei para os irmãos, muitas almas se convertiam, os irmãos vão ver ali no início da igreja, né, cada pregação, uma vez foi 3.000 almas, depois foram 5.000 almas se convertendo, todo aquele mundaréu de pessoas com as suas práticas, com seus hábitos, iam se achegando à igreja.
e era preciso para que houvesse ali ensinamentos, mudança de vida, de hábitos naquelas pessoas. E Ananias e Safira não foram mudados, não foram regenerados pelo Espírito Santo. Então, eles não foram transformados por Deus e quiseram trazer coisas, hábitos lá de fora para dentro da igreja. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então, hipocrisia, porque eles queriam mostrar aquilo que não eram, não é? Eles não eram solidários, eles não eram caridosos, eles não eram sinceros, e eles queriam mostrar tudo isso ali no ambiente daquela comunidade cristã. Talvez os elogios que Barnabé recebeu, homem de fé, homem generoso, e aí eles queriam também, mas de uma outra maneira, ficando com parte dos valores para ele. Subtópico 2, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, olha só, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. Olha aqui, ó, voluntário. Deus não obriga nada, não obriga ninguém. Se não for por amor, por espontaneidade, por voluntário, não chega diante de Deus. O que se faz fica na terra. Valor espiritual não tem nenhum. Pode ter ajuda material, mas no nível espiritual não passa. Porque no nível espiritual tem que ser por livre e espontânea vontade, sem esperar algo em troca. Porque a Bíblia diz, Deus ama aquele que dá com alegria, né? Então aqui, tudo era de forma voluntária, né, com amor generoso. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Está lá em Atos 4, versículo 34 ao 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Então, depois, mais tarde, ele foi um dos companheiros do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, lembro, né? Paulo e Barnabé saíam abrir igrejas. Então, é esse mesmo aqui. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro, olha, de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Partiu dele, desejo dele, nasceu no coração dele esse sentimento de ajudar. Depois nós vamos ver aqui a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o despreendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. Eles queriam ser igual ao outro, mas não com os mesmos procedimentos. Queriam agir de outra maneira, mas queriam ser igual. No lugar de agirem da maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal,
tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja. Mas nós vimos depois que eles retiveram parte daquela venda. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Vejam, então, se instalam no coração do homem, da pessoa, ele querer mostrar para os outros aquilo que ele não é. Isso, irmãos, é um mal que tem assolado muitos aí. No mundo, as pessoas, às vezes, querem transparecer, vão para as redes sociais, mostrar uma vida que não tem. Refletem no rosto o que não tem no coração. Conseguem fingir um tempo, 2 tempos, mas o que tem para brotar, vai brotar. O que está no coração, uma hora aparece. E aí as pessoas, mas aquele, mas aquela, quem diria? Era porque estava lá. Estava lá, sementinha do mal, germinando, crescendo e querendo aparecer uma coisa que não era. Então aqui é muito trágico. Aqui diz assim: mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Então agora entramos bem na família. Ó. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. Então nós pegamos lá esta passagem que aconteceu no livro de Atos, a mentira, a combinação daquele casal, e vimos ali o que aconteceu com eles, a reprimenda de Deus, a atitude de Deus com ele, a condenação de Deus sobre a vida daquele casal. E nós vamos ver agora na família o que pode acontecer, que o assunto deste trimestre são relacionamentos na família. Irmãos, às vezes os casais vão começando a vida a 2, depois o tempo vai passando e alguns hábitos, vão ali circulando em volta daquele matrimônio, Satanás está sempre rondando, buscando uma brecha. O inimigo dele, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar, não é? E às vezes, por A ou B, pode surgir alguma situação em que vem aquele, como eu falei, venha na mente, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do pai com o filho, do filho com o pai. Esse hábito, ou essa oportunidade de não falar a verdade. De repente, vejam só, numa primeira vez deu certo. Numa segunda vez que ele fez, pequena, sem muita importância, sem muita relevância, deu certo também. Aquilo que deveria ser errado para ele, começa a virar um hábito, uma prática. Eu já me livrei daquela primeira vez, eu menti, vou mentir de novo. Eu menti, vou mentir de novo. E aquilo ali vai gerando um círculo, vicioso ali. Vai gerando, e depois aquilo ali não se sabe onde vai dar.
Então, por isso que é bom nós pedir a graça de Deus para evitar que esse mal aconteça já desde o início, né? A melhor coisa é evitar que ele se instale no meio da família. Aqui subtópico 4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito, incisível com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então aqui vejam, por que encheu? Então ele estava cheio de coisas que não eram de Deus. É o que a palavra diz. Por quê? Então vejam, ficou ali rondando, né, como nós vimos aqui, fica rondando a família, daqui um pouco está dentro do coração de um casal. Lá fora acontece tantas coisas, mas nós, como viram que nós vimos aqui, Ananias e Safira, pelo comentarista, eles não haviam sido transformados, por isso que eles usaram daquela prática. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós estamos sujeitos à transformação. E se a gente pensar que alguma coisa não está legal conosco, vamos para o Senhor, me ajuda. Eu quero vencer nesta área, eu quero melhorar nessa área. Nós vimos pela palavra de Deus que homens, não é, e mulheres de Deus caíram neste erro. Então, eu não sou melhor do que Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, uma vez, não falou a verdade. Perguntaram quem ela é. Sara era a esposa dele. Ele é minha irmã. Deu até problema, né? 2 vezes, né? Quando ele foi para o Egito, para não ser morto, ele disse que Sara era a irmã dele, né? Abraão, lembra? Mas já era esposa. Alguns dizem, também era irmã porque ela era filha do mesmo pai. Mas a questão não era essa. A questão que naquela hora ali ela era esposa. E ele disse aquilo ali para que ele não fosse morto. Ora, se Deus tinha promessa para ele que ele ia ser pai de uma grande nação, se Abraão morresse, Deus não cumpriria nada mais da sua promessa. Não é? Então, às vezes, falta o que para nós dizer a verdade? Falta fé. Falta fé. Senhor, eu sei que eu vou ser responsabilizado, eu vou levar um xingão do meu patrão, e se eu perder o emprego, porque tu vai abrir uma porta melhor, mas eu vou escolher a verdade. Faça esse teste, eu vou ficar com a verdade, porque a tua palavra diz que a verdade é melhor. Vamos ver o que vai acontecer. Eu creio, irmãos, que Deus tem compromisso com a verdade. Né? E aí Abraão depois, mais à frente, mentiu também. E tantos outros, né, que a gente vai ver na palavra de Deus, ali que enganaram, que mentiram. Mas Deus sempre disse não. Eu estou falando aqui de pessoas, homens, a Bíblia diz, sujeitos às mesmas paixões do que nós, como a Bíblia fala. Homens que eram grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que erraram, mas que Deus sempre teve misericórdia e quer evitar males maior lá na frente. Então, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse e retivesse parte do dinheiro? E aí ele segue dizendo, né? Olha, se tu não quisesse vender, não tinha problema, era teu lá, aquele campo. Se tu vendeu e ficasse com dinheiro, também não tinha problema nenhum, nada ia acontecer para ele, nada, ele não precisava dar 1 centavo. Era isso que o Pedro está dizendo aqui na sequência. Se era tua, era tua. Se tu vendeu e ficasse com dinheiro, era teu. Não tinha problema nenhum. A questão foi ele querer enganar o Espírito Santo. Mentir. Aí Deus disse, isso não. O que é teu,
o que tu vendeu fica para ti, mas pintar o 7 aqui na minha casa, Deus disse não. Vejam, brincou com Deus, né? Louvado é o nome do Senhor, que sirva de alerta para nós, meus irmãos. Então aqui, vamos ler lá Provérbios 12 e 22. Quem encontrou pode ler, por favor? Provérbios 12 e 22. Livro de Provérbios, capítulo 12 e o versículo 22. Vejam, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que fala a verdade, Deus se deleita nele. Então, Deus abomina os lábios mentirosos. Vamos agora para o nosso segundo ponto da lição. Diz o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha e esconder a verdade sobre a venda da propriedade. Então eles mentiram, né, com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida humana. Mundanos, né? Pessoas que às vezes vêm para a igreja com outros propósitos que não servir a Deus. Então os mesmos hábitos, as mesmas práticas lá, porque enganava lá, também quer enganar aqui, né? Mas Deus é um Deus santo. Glória a Deus. Com Deus não se brinca, né, irmãos? Deus mostra aqui. E às vezes não é que a pessoa hoje vai morrer fisicamente, né? Não sei, Deus até poderia, se quisesse, né? Se quisesse. Mas Deus tem tanto amor que vai tentando mudar. O Espírito Santo vai falando, as pregações vão acontecendo, né? Alguma coisa vai dando errada na vida daquela pessoa através daquela mentira. É tudo Deus mostrando um novo caminho, mostrando uma nova vida, mostrando um lugar mais alto para aquela pessoa ficar. E a pessoa fica na imundícia da mentira, aí engana a esposa, trai esposo, não é? E engana o patrão, e vai ludibriando um ao outro. Não é? Assim como Jacó enganou o irmão dele, né? Foi enganando, mas até que chega um ponto que Deus diz, para Jacó, para com isso, né? Ali no Val de Jaboque, quando ele se encontrou com Deus, diz, para com isso, rapaz, para com isso. Não adianta, tu engana, mas lá na frente tu vai ser enganado. Aí ele foi enganado por Labão, lembra Labão? Ele trabalhou 7 anos pela Raquel, foi, né? Pela Raquel, trabalhou 7 anos, tá, e aí quando ele foi, agora, aí Labão disse, não, eu vou te enganar agora, não é assim, aqui na minha terra tem que pegar a mais velha primeiro, tem que casar com a mais velha, toma, Leia, né, toma Leia. Mas eu amo a Raquel, então se tu ama a Raquel, tu tem que trabalhar mais 7 anos. Foi enganado, o enganador foi enganado. Então, o mentiroso vai assim, ele mente aqui, mas depois mentem para ele lá. Mente ali, engana aqui, a consequência, né? O que planta se colhe, né, irmã Chulane, né? Então, Deus tem compromisso com a verdade e com certeza Deus vai abençoar aquele que estiver desse lado. Olha só, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera do cristão que crucifique em sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios
da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. Jesus falou, né? Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E nele não há verdade, exatamente, né? Pai da mentira. Então, e aqui segue dizendo, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Então já deu lugar à mentira. E se vive nesse, né, ambiente aí, lá no Salmo 101, quer ver? Vamos ler Salmo 101 e o verso 7, diz lá que o mentiroso, ele não ficará na presença de Deus, ó. O que usa de engano, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, uma palavra pesada, mas é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. O Espírito Santo, ele foi deixado para nos ajudar naquilo que nós não conseguimos, certo? Deus não nos deixou órfão, não nos deixou sem ajuda. Ele não fez assim, o caminho é esse, te vira, se tu conseguir chegar lá, tá bom, se não conseguir, não, Deus não fez assim. O caminho é esse, anda nele, mas eu vou te dar um consolador. Jesus, eu vou te dar aquele que vai fazer você lembrar todos os dias de tudo quanto eu falei. Ele estará contigo todos os dias. Ele é o selo da minha promessa. Então o Espírito Santo está conosco, nos ajudando. Vamos lá, para o último tópico da nossa lição, diz assim: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Diz aqui, cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, esta família está fadada ao fracasso. É só uma questão de tempo, não é? Se não houver ali um corte, né, com a ajuda de Deus, sem chegar e derrubar tudo, não. Deus vai trabalhar. Deus vai agir, vai mostrar para um daqueles integrantes da família que tem esse hábito que o melhor caminho é a verdade. O melhor caminho é a verdade. Às vezes pode doer um pouquinho, não é mesmo? Pode doer. Mas o melhor caminho é a verdade. O melhor caminho. Chegaram uma vez para Jesus, né? Jesus sabia que ia ser crucificado, né? E chegaram ali no Gólgota, né? E perguntaram se ele era o Filho de Deus. E ele disse, sou eu. E lembra que os soldados caíram até, né? Ele podia, não sou eu. Ele saiu para lá. E fugir dali, mas não, ele ficou com a verdade. Sabia que ia ser duro, mas ficou com a verdade. Olha só. Aqui nós vamos ver alguns exemplos, irmãos. Olha aqui, ó. Então, quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, esta família está destinada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. Olha só, isso lá no Antigo Testamento.
Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Despojo era aqueles materiais que sobravam das guerras e quem vencia poderia pegar. Isso era comum, era prática, né, dos povos daquela época. Só que Deus havia dito, olha, em Jericó vocês não peguem nada, nada. Ali, tudo que está ali é maldito. E esse homem chamado Acã, ele pegou algumas coisas, né? Pegou uma capa, né? um negócio de pedaço de ouro lá, ou prata, não sei o que era. E escondeu na tenda dele, parece, né? Escondeu na tenda lá, e aí depois teve problema. Nas próximas guerras ali do povo de Israel, eles perderam. E aí Josué queria saber o que era, e Deus disse, ó, tem problema aí, nessa família X tem problema. E o problema era justamente a mentira. Então ali foram e resolveram aquela questão, e a família dele, até a família dele sofreu, porque se você vai ver ali na sequência, né, Josué capítulo 7, toda a família foi morta. Vejam, Deus não poupou. Isso tem uma lição espiritual para nós, né, irmãos? Vamos entender tudo colocando isso aqui na parte espiritual. Talvez, às vezes, começa com uma coisa simples, daqui um pouquinho, aquele ambiente espiritual ali começa a ficar um ambiente negativo, não é? Um mente para o fulano, aí se um mentiu para o outro ficou sabendo, aí vai querer também, de repente, mas tu me mentiu, ele mentiu, ela mentiu, e aí há uma queda espiritual, falta de confiança, não é mesmo? Naqueles que justamente devem confiar. A pior coisa no relacionamento, pior coisa, é a desconfiança. Pior coisa, gera muitas brigas, muitas discussões, né? E uma das coisas que vence a desconfiança é a sinceridade. Quando um sabe que o outro é sincero, né, as coisas andam. Muito bem. Então, Acã, esse homem aqui, ele dominado, né, pela cobiça, ele pegou o que não era e escondeu, mas Deus sabia de tudo. Precisamos agir contra a hipocrisia e mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se achavam no casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Olha só, Romanos capítulo 1 e o versículo 25. Quem encontrou pode ler, Romanos 1 e o versículo 25. Aqui fala, né, de pessoas que mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha aqui, ó. Vejo, então, isso. Obrigado, irmão. Então, aqui está falando, né, de as idolatrias, né, que estão acontecendo, doutrinas falsas, e aí diz aqui que pessoas, né, mudaram a verdade de Deus em mentira. Então nós temos que ter cuidado e não sermos também enganados. Romanos 1 e 25. E aí ele segue dizendo, e acontece isso, irmãos, no mundo, olha só, né, aqui está dizendo aí, aqui, ó,
que mudam a glória de Deus. E a verdade de Deus, nem mentira. E tem muitas coisas aí que a gente não sabe, que acontece, não é, no mundo, acontece, e vai ver e está a ganância, está o desejo pelo poder, está atrás de tudo isso aí, não é mesmo? Acã, ele queria riqueza, não é mesmo? E enganou. Aqui, Ananias e Safira, além da glória, além do elogio, né, ele também queria ficar com um pouco de dinheiro. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitas coisas que foram usados para enganar os outros, tirar o que os outros tinham. E a mentira foi essa ponte que levou o ganancioso, o ambicioso a conquistar o que ele queria. Quando você vê lá, eu acho que é no primeiro livro de Reis, tem uma parte que fala lá de um homem chamado Nabote. Lembram do Nabote? Já viram falar? Ah? Isso, do Nabote. Tem toda aquela trama ali, né, que Acabe queria a vinha daquele homem que era justo, que era sincero, né? O rei Acabe queria, e aí ele não conseguia, né? O homem não queria vender, era dele, é minha, não quero vender. Não, mas eu te dou dinheiro, mas eu não quero, é minha. Aí ele ficou triste, e a mulher de Acabe, Jezabel, não, mas vamos dar um jeito. Tem um jeito. Sabe qual foi o jeito? A mentira. A mentira. Ela disse assim, ó, vamos arrumar um jeito de conseguir algumas testemunhas falsas e vamos dizer que Nabote blasfemou contra Deus. E essas testemunhas falsas vão fazer que ele seja morto. Olha a mentira sendo tramada ali, ó. Por isso que Deus detesta a mentira, porque ela destrói vidas, ela destrói casamento, ela destrói união, ela destrói projetos, ela destrói sonhos, ela destrói projetos de Deus para muitos homens, para muitas mulheres que têm um ministério grande e aí pela mentira acabam jogando tudo no lixo. E Deus, né, disse assim, aí eles fizeram tudo e eles conseguiram ou não conseguiram? Conseguiram. O pior é que conseguiram. Tomaram a vinha do homem, mataram o homem, tomaram a vinha do homem. Mas a mentira não foi longe lá, Deus, para aqui, para. Aleluia. E voltou lá atrás e disse para Acabe e para Jezabel o que eles fizeram e o que ia acontecer com eles. Mas a mentira levou antes do tempo quem não era para ir. Vejam como ela destrói. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas não sei se Nabote ia viver quanto mais tempo ali. E hoje quantas pessoas morrem pela mentira, pelo engano, não é? Que Deus nos ajude, que sejamos agente da verdade neste mundo em que vivemos. Aleluia, glória a Deus. Já indo para o final, então, não deixe o inimigo agir na família. Então aqui, ó, o versículo 3, né, de Atos capítulo 5 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então, ele estava na igreja, estava aparentemente servindo a Deus, indo para o culto, mas aqui diz que ele estava cheio, não de Deus, cheio de coisas ruins. Ó, porque Satanás encheu o teu coração. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros.
Então ele vai atacar sempre, né, a igreja, vai atacar sempre a família, para que as pessoas possam perder tudo aquilo que Deus tem para cada um deles. Vamos ler Tiago capítulo 4 e versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, diz isso. Mas isso não é verdade. Mas é o único jeito de você escapar. O que tu tem que fazer? Resistir. Não, mas isso aí não é de Deus. Nenhuma situação que seja contra a verdade é de Deus. Senhor. Porque Romanos, acho que capítulo 3, versículo 9, eu acho, ou 4, não me lembro, diz assim, ó, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. É, né? Acho que é Romanos capítulo 4, eu acho. Seja todo... Agora eu anotei aqui, mas eu esqueci. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não lembro. Mas está dizendo que o homem tem essa tendência de mentir, mas Deus continua sendo verdadeiro. Deus continua sendo sincero. Então, irmãos, a conclusão da nossa lição de hoje é que, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa desta prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre o melhor. Num primeiro momento pode parecer que não tem jeito, que não tem solução, mas nós sabemos que a verdade, ela prevalece, ela vai prevalecer, não é? Então vamos sempre pedir a Deus para nos ajudar e que sempre vai ter uma saída para qualquer situação, meu irmão, minha irmã, vai ter uma saída, não é? Não vale a pena, por nada nesse mundo, não vale a pena nós perder a comunhão com Deus. Não vale a pena. Tem muita gente que não dá valor para isso aí, mas nós que somos salvos, valorizamos a comunhão com o Espírito Santo. Fique com a verdade, né, porque a verdade é luz. E aonde tem luz, tem chance de mostrar uma saída, tem chance de mostrar uma porta. Eu não sei qual a situação em que você está. Às vezes você está numa situação difícil, olha para o lado, não vê saída, não vê um escape, e aí vejam, Satanás, ele é muito astuto, ele vai justamente te preparar uma armadilha para que você pense, este o caminho, mas não está certo, Senhor, não é verdade o que eu vou fazer, não é certo o que eu vou fazer, é mentira isso aí. Então ali é o inimigo apresentando uma porta falsa, não é? Passou pela porta, do outro lado tem um abismo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Passa o evangelista Alberi, por favor. Agradeço ao convite, que Deus abençoe, em nome de Jesus.